Você já parou para se perguntar por que algo tão simples como uma roupa pode causar tanta confusão espiritual? Talvez você esteja lutando com o que vestir, ou talvez com o que os outros vestem. Mas a verdadeira pergunta nunca foi pode ou não pode, e sim, por que isso me atrai ou me incomoda tanto? Se você já sentiu esse dilema entre se expressar e se esconder, entre ser livre e ser julgado, então, este vídeo não é sobre roupas, é sobre seu coração. O corpo pode ser palco de expressão espiritual ou distração emocional. E às vezes a linha entre um e outro é tão fina que a alma se confunde. A cultura moderna colocou você entre dois extremos, liberdade ou decência. Mas o reino de Deus não opera por essas dicotomias superficiais. Ele vai mais fundo. Imagine isso. Um presente mal embrulhado pode conter um tesouro, e um belo embrulho pode esconder veneno. Assim é a vestimenta. Ela nunca revela tudo, mas sempre comunica algo. E o que ela comunica diz mais sobre como você se enxerga espiritualmente do que qualquer espelho. Será que você está tentando ser vista ou sentida? Desejada ou lembrada por algo que vai além do corpo? A Bíblia não trata de centímetros de tecido. Ela trata de centímetros de intenção, de motivação, de consciência do espírito. Porque o que Deus quer expor não é o seu corpo. É o padrão mental oculto que dita as suas escolhas. E quando esse padrão é curado, o corpo se torna um templo, e não mais uma vitrine. Às vezes, o que se mostra no espelho é apenas uma tentativa desesperada de esconder o que a alma não consegue dizer. Muitas mulheres revelam o corpo, mas escondem traumas. Exibem curvas, mas ocultam orações não respondidas. Mostram a pele, mas sufocam uma história de abandono, insegurança e desejo de ser notada por alguém, ou por Deus. A roupa, nesse contexto, deixa de ser apenas tecido. Ela se transforma em tentativa de validação emocional disfarçada de empoderamento. Um grito silencioso por amor, travestido de estilo. É como se o coração dissesse: talvez se eu for olhada, eu seja amada. Existe uma lógica espiritual por trás disso. É a escassez emocional. Quando a mente acredita que o seu valor precisa ser visto e não sentido, algo se quebra por dentro. E sem perceber, o cérebro passa a buscar a dopamina do olhar do outro. Cada curtida, cada elogio, cada olhar de desejo vicia. Vicia como um alívio temporário da dor de não se sentir suficiente. E quando a roupa vira ferramenta para esse vício, a fé começa a se tornar silenciosa. Porque onde a necessidade de ser desejada governa, o espírito não consegue repousar. Mas Deus, que conhece o segredo dos corações, não condena a sua dor. Ele a revela. Ele a convida à cura. Talvez você não precise mudar seu guarda-roupa. Precise antes curar o buraco emocional que pede aplauso, quando o que precisa mesmo é abraço. O corpo não é o inimigo, mas pode ser usado como um disfarce para feridas que ainda não foram entregues a Deus. A Bíblia nunca demonizou o corpo humano. Pelo contrário, ele foi criado por Deus. Jesus habitou um corpo, e cada célula sua carrega a assinatura divina. Mas a palavra também nos alerta. O corpo pode se tornar uma arma de distração espiritual. Em Provérbios 7, vemos a descrição de uma mulher cuja sensualidade era tão sedutora que desviava até os fortes. Não era a roupa, era a intenção. A sensualidade fora de contexto, aquela que grita por atenção a qualquer custo, não nasce do espírito. Ela nasce da alma ferida, da necessidade de ser desejada para se sentir viva. Então não, roupas curtas não são um problema real. O problema é o coração que aprendeu que sem o desejo do outro, ele não tem valor. É aqui que entra o alarme espiritual. Quando a necessidade de ser olhada anestesia a voz do espírito, e o que chamamos de liberdade pode ser apenas a carne disfarçada, reinando num lugar que deveria ser habitado pela presença. Jesus nunca rejeitou uma mulher por sua aparência.
Ele se sentava com pecadoras, mas nunca alimentava as suas máscaras. Ele olhava além do corpo. Ele ia direto ao lugar da dor, onde o comportamento nascia. E é exatamente isso que ele quer fazer com você. Desmascarar o engano que te fez acreditar que o corpo precisa ser vitrine porque sua alma não se sentia templo. Nem sempre o que parece sensualidade é vaidade. Às vezes é dor vestida de ousadia. Existem roupas que mostram demais, mas revelam na verdade uma alma que se sente invisível. Porque quando a rejeição é grande, o desejo de ser notado cresce. Quando a solidão aperta, o corpo se torna um atalho para ser percebida. É um ciclo silencioso, mas profundo. A aparência sensual pode ser uma forma emocional de tentar escapar do sentimento de abandono. Como se dissesse, se eu for desejada, talvez eu não seja esquecida. A exposição do corpo ativa áreas de prazer imediato no cérebro. É como uma dose rápida de dopamina, o hormônio da aprovação. Só que logo depois vem o vazio. Porque o que o corpo conquista com a pele, a alma não consegue sustentar sem presença real. O corpo vira um gatilho visual, uma isca emocional, uma armadilha para atrair o que o coração, no fundo, não acredita que mereça de forma autêntica. Amor genuíno, respeito, cuidado. Por isso, o que parece ousadia, muitas vezes é medo. Medo de não ser suficiente. Medo de não ser lembrada se não houver apelo estético. Medo de que ninguém olhe se não houver algo para chamar a atenção. Mas Deus, que conhece o íntimo da sua história, não te define pela sua fuga. Ele te convida a parar de correr e começar a se vestir não com medo de ser esquecida, mas com a confiança de que você já é vista por Ele. Nem toda saia longa vem de um coração quebrantado, e nem todo short curto esconde uma alma distante de Deus. É perigoso quando o olhar se torna pedra, quando a santidade se transforma em espetáculo de superioridade. Muitos que apontam para as roupas curtas alheias carregam dentro de si pecados ocultos, soberba, orgulho espiritual e até luxúria mascarada de julgamento. Jesus falou disso em Mateus 23, 27, quando chamou os fariseus de sepulcros caiados, por fora limpos, por dentro cheios de podridão. E isso ainda acontece. Quando alguém se apega ao externo para se sentir melhor espiritualmente, perde a essência da graça. Sim, Deus olha o coração, mas Ele não ignora o reflexo exterior dele. O que você veste não te condena, mas também não é irrelevante, porque antes mesmo de você abrir a boca, a sua presença já comunica algo para o mundo espiritual. O erro não está só em se vestir de maneira provocativa, está também em usar a santidade como escudo, para esconder o desejo mal resolvido, para julgar o outro e se proteger da própria insegurança. A verdadeira santidade não performa, ela flui do íntimo. E quando ela está presente, ela veste, ela fala, ela olha com compaixão, não com acusação. Deus não está pedindo para você fiscalizar o corpo dos outros. Ele está pedindo para você se vestir de misericórdia. E talvez, ao fazer isso, você enxergue além da roupa e veja a dor que só o amor pode transformar. Antes de sair de casa, você olha no espelho, mas já pensou em olhar com os olhos do Espírito? Existe um exercício simples, mas transformador. Um ritual espiritual de reencontro com a verdade. Na próxima vez que estiver prestes a escolher o que vestir, pergunte-se: essa roupa representa quem eu sou no espírito ou quem eu desejo parecer para o mundo? Essa pergunta não é sobre moralismo, é sobre identidade. Porque muitas vezes, a roupa que revela demais está tentando esconder algo que você ainda não se perdoou. E quando você se veste carregando culpas não resolvidas, o corpo grita o que o coração calou. Mas quando você se veste a partir da cura, a aparência passa a refletir redenção. Vestir-se com intencionalidade espiritual é vestir-se como alguém preenchida por dentro, não como quem busca migalhas de aprovação por fora. A Bíblia diz em Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Não é uma ordem de repressão,
É uma convocação para viver acima, para que o Espírito seja o seu espelho e que, diante dele, você possa se perguntar todos os dias: essa roupa cobre meu corpo, mas será que revela o que meu espírito carrega? Talvez o que você precise hoje não seja trocar de roupa, mas trocar de lente. Porque a mulher virtuosa de Provérbios 31 não é lembrada por suas curvas, mas por sua força, dignidade e temor ao Senhor. C.S. Lewis disse algo profundo: você não tem uma alma, você é uma alma. Você tem um corpo. Então, por que permitir que o corpo defina seu valor se a sua alma foi criada à imagem de Deus? O mundo diz: mostre o que você tem. Mas o Espírito diz: revele quem você é. Watchman Nee ensinou: a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é escolher o que edifica, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a chave. Porque o corpo é templo, não vitrine. E templo não se decora para o mundo. Templo se prepara para a presença. E o maior milagre é quando aquela mulher que se despia para ser vista começa a se revestir para ser conduzida. Não mais pela carência, mas pelo Espírito. Se essa palavra te tocou, pare agora. Respire fundo, ore com o coração nu diante de Deus e diga com fé: Senhor, me ensina a me enxergar com teus olhos. Me ajuda a me vestir como quem já foi amada, redimida e liberta por ti. Que meu corpo seja templo e minha alma um altar. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sino. Há mais palavras vindo direto ao seu espírito.